Energy Talks. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos novamente a Energy Talks, nosso segundo episódio, dando continuidade ao assunto da eletromobilidade, né? Novamente aqui com o Tarcísio, diretamente aqui dos estúdios da Energy Brasil aqui em São José do Rio Preto, dando sequência nesse assunto que deu muito o que falar no primeiro episódio, todo mundo comentando, todo mundo querendo saber mais sobre esse assunto. E agora a gente vai adentrar a uma nova etapa, vamos dizer assim, a sequência do primeiro assunto que a gente falou sobre a escolha do carro elétrico, a gente falou sobre como entender o que o carregador tem de potência para carregar, o que o carro aceita e tudo mais, né? Energy Track, para que o cliente possa ser orientado na escolha do carro, na escolha adequada do carregador. Mas aí agora eu acho que é interessante a gente partir para um ponto à frente, que é o que fez com que a Energy estivesse nesse mercado da eletromobilidade, se posicionasse nesse mercado da eletromobilidade, que é a infraestrutura. A infraestrutura que o Brasil precisa para suportar a demanda de carros elétricos e híbridos que estão sendo comercializadas no Brasil, que é gigantesca e tende a ser cada dia maior. O que precisa ser feito para que a infraestrutura acompanhe ou dê conta dessa demanda nesse Brasil tão grande, tão diversificado que é? Túlio, boa pergunta. O Brasil é um país continental, isso todos nós sabemos, e a gente tem nossas dificuldades de infraestrutura. A resposta é simples e curta. Pessoas como nós, empresários, que fazem a diferença e que querem investir em algo diferente e estão visualizando essa demanda de carros elétricos. Mês após mês a gente vê recordes de carros elétricos sendo vendidos, e a gente fala muito de carro elétrico, mas são carros híbridos também, carros eletrificados. São carros eletrificados. A gente vê, todo mês a gente vê concessionárias novas aparecendo, a gente vê carros novos sendo lançados, a gente vê planos e projetos de empresas de produzirem carros elétricos aqui, mas a infraestrutura vai ficar a cargo dos empresários. Pessoas que visualizam esse mercado, pessoas que olham com uma oportunidade e isso, a resposta está nisso, nos empresários brasileiros que têm interesse de alguma forma em trabalhar com isso e olham lá para frente, vendo essa grande possibilidade financeira. É interessante você falar isso, né? Porque você vê um mercado gigantesco, que é o mercado de automóveis, né? Projeção gigantesca do mercado de automóveis eletrificados. E mais uma vez, né, o setor privado à frente de fazer com que esse mercado aconteça também, apoiar esse mercado para que ele aconteça da forma que ele tem que acontecer. Então, assim, já fica aqui também a primeira dica para os amigos que estão assistindo o Energy Talks aqui, que ele pode ser, então, esse empresário na região dele que vai pilotar, que vai ser o desbravador desse mercado incrível, mercado com rentabilidade boa, mercado com projeção muito boa, mas que eles podem, aí você na sua cidade, na sua região, pode ser o empresário desbravador desse mercado, e quem chega cedo bebe água limpa, né? Então, não só o empresário que quer investir, que quer participar da operação, mas aquele empresário também que enxerga que o comércio dele, né, a região que ele atua ali tem potencial e ele quer disponibilizar isso para o cliente dele também ter esse benefício. As cidades que a gente está olhando para atuar, que a infraestrutura precisa chegar, a gente está falando, hoje já não se fala mais somente dos grandes centros. Hoje a gente está falando, o carro eletrificado está em todos os lugares, em todas as cidades.
Essa demanda tem aumentado, as empresas estão eletrificando as frotas. Então, assim, a gente está falando o quê? De possibilidades de montarmos pontos de recarga em cidades de 50, a partir de 50, 100 mil habitantes, é isso? Isso, Túlio. Os grandes centros, eles estão por si só tendo essa demanda através dos carros e então está sendo empurrado, né? Vamos dizer assim. Mas as cidades pequenas, as pessoas olham ainda com uma certa distância. Será que vai vir? Será que o carro elétrico vai vir para minha cidade? Não tem ninguém que tem carro elétrico aqui, não tem um Uber que tem carro elétrico. Mas às vezes não tem porque não tem infraestrutura. Como que um Uber vai para uma cidade pequena e ele já viu o benefício que ele tem de economia de combustível tendo Uber, mas como que ele vai rodar 300, 400 quilômetros, às vezes num dia, sem ter um ponto de apoio onde ele possa abastecer? Porque ele vai abastecer na casa dele à noite, então ele sai com 100%. Mas e no dia? Eu converso com muitos, nos nossos eletropostos, eu converso muito com pessoas que estão abastecendo e eu escuto muito isso. Tarcísio, eu tenho um eletroposto, nós temos um eletroposto numa cidade de 70 mil habitantes e uma vez conversando com o Uber, ele me disse: Tarcísio, eu abasteço aqui, beleza. Só que se eu tenho que sair daqui para levar alguém para o aeroporto, uma cidade vizinha, eu vou ir e volta, eu vou precisar abastecer. Porque eu nunca sei a demanda que vem. Às vezes eu tô lá com 50%, 60% da minha bateria, onde tá ok, eu termino o dia. Mas aí vem uma corrida para um aeroporto numa cidade vizinha. Eu preciso abastecer esse carro. Eu preciso, na cidade de destino, abastecer esse carro. Então, na minha cidade não tem. Não tem porque as pessoas ainda têm medo. Eu tenho uma frase muito legal, que é: os carros elétricos precisam ser abastecidos. Quem responder aonde ele vai abastecer, vai ganhar o jogo. Ou seja, na tua cidade, se você tem um ponto comercial, se você tem um local e que possivelmente pode ser um ponto de abastecimento do combustível do futuro, esse ponto vai ser o primeiro ponto da cidade. E mais uma dica, né? Sair na frente, né? Quem marcar o primeiro ponto na cidade, ou os primeiros pontos serão as referências do local, vai ter essa vantagem de se tornar a primeira referência, né? Então é uma dica importante, ó. Você é empresário, você é investidor, você é a pessoa que gosta desse tipo de mercado, de inovação, você tem uma oportunidade à sua frente. Você que está numa cidade pequena, média ou grande, que está enxergando através do teu ponto comercial ou de uma oportunidade que você tem diária na tua cidade, seja o primeiro. Agora, a demanda que esse ponto vai ter, ela depende também da gente estar dando o primeiro passo de colocar, que é o que você disse. O incentivo, e às vezes as pessoas não vão ter a informação completa, né? E cabe a gente aqui a rechear essas informações. A Uber, a 99, ela vem incentivando os motoristas a partir para a eletrificação por causa das margens que não são mais tão grandiosas como eram no passado. Então, ela vem direcionando. Por que o cara não compra um carro elétrico para se tornar Uber? Às vezes porque ele tem esse receio que você falou. Mas, num primeiro momento em que ele já enxerga um ponto de recarga na cidade dele, ele com certeza vai ser atraído por essa novidade. Então, a gente está aqui também para orientar o investidor, para orientar o empresário, qual é a melhor forma dele ter esse ponto na cidade dele para ele ser o fomentador da infraestrutura, né? E também poder levar essas soluções para os usuários que vão estar passando pela cidade, porque também acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Não é só os moradores da cidade que vão abastecer nesse ponto, né? São eventualmente moradores que precisarem de carga e vão se beneficiar disso, são os motoristas de drive, mas principalmente as pessoas que estão passando pela cidade, é isso? Exatamente. A gente tem um estudo onde a gente vê o número de carros elétricos que tem na cidade e onde eles estão abastecendo. Qual que é o perfil? Porque eu tenho um carro elétrico, você tem um carro elétrico. Você abastece nos pontos públicos de Rio Preto? Nós não, porque temos os nossos carregadores na empresa. Mas tem muitas pessoas que têm carro elétrico, mas moram em prédios que não têm infraestrutura para isso. Então essas pessoas que moram na cidade precisam sim de um abastecimento público. E as pessoas que viajam.
as pessoas que vai visitar a família, que sai de um grande centro, que vai para uma cidade pequena, que precisa abastecer esse carro para voltar. Esse é um público, e é um público muito bom, é um público muito grande. E as empresas, a gente está falando, e a gente fala aqui na nossa calculadora, das empresas que estão eletrificando sua frota. A gente vê uma empresa que tem 10 carros, que ela economiza de combustível 1 carro por ano. E aí, essa empresa, quando ela pega um representante comercial, ela dá um carro elétrico e fala, você tem que fazer a região, você vai visitar uma empresa de qualquer segmento, e a hora que ele vai fazer essa rota dele, ele precisa ter segurança que ele vai conseguir abastecer. Então a gente fala de Uber, a gente fala dos motoristas da cidade que não tem oportunidade de colocar o carregador na sua casa, a gente fala de pessoas que estão visitando, Rio Preto é um grande centro, a gente tem muitas pessoas que vêm para fazer compras, médicos, então essas pessoas procuram a gente para abastecer, e a gente fala das frotas, que é o que que a gente está vendo que cada vez mais está indo para o elétrico. Grandes empresas estão eletrificando suas frotas pela necessidade das emissões, de economia, entre outras demandas. Mas para isso é infraestrutura. Essas empresas só vão avançar na eletrificação de suas frotas no dia que eles tiverem segurança que na rota onde o motorista, na rota onde o representante vai passar, vai ter um carregador para ele abastecer, para ele voltar para casa. Não, e é muito legal a gente falar sobre tudo isso, porque a gente já vê muitas cidades essa situação acontecendo, né? A gente já vê isso. Para a gente que vive nesse mercado que a gente está aqui, tanto o mercado de energias renováveis quanto o mercado de eletrificação de automóveis, a gente vê esse movimento acontecendo muito nitidamente. Então, assim, para aquele empresário que quer empreender, ter uma franquia da Energy em eletropostos, ou aquele empresário que tem um ponto e ele não quer investir, ele quer que a gente invista por ele, ou aquele empresário que também quer participar do investimento, a gente tem essas 3 possibilidades. E elas são interessantes, porque a gente consegue também atender os anseios de todos os perfis de empresário. Poxa, eu tenho lá um hotel, eu não tenho interesse em investir, coloca o carregador vocês? A gente coloca, né? Aí não, eu quero ser um franqueado porque eu vou atender o hotel e eu vou investir como franqueado. Tem uma outra visão. Não, eu quero ser um investidor junto com o Túlio e o Tarcísio. Tem essa possibilidade também. Então, você vê, é um mercado tão dinâmico que traz para o empreendedor várias possibilidades. Agora, você disse no outro episódio, e você vem sempre dizendo para mim o seguinte, assim, o aumento e o crescimento das frotas. E aí você trouxe um ponto assim, poxa, mas eu estou na minha cidade, eu não percebo tantos carros elétricos. E até outro dia teve um outro podcast de uma pessoa que a gente gosta muito, e agora ele está começando a contar, ele tem um episódio que ele fica contando quantos carros tem na rua que são elétricos. Então, para mostrar justamente que assim, que às vezes a pessoa que não está vivendo nesse mercado não percebe, mas a gente que está, a gente vê a quantidade de carros elétricos, eletrificados, plug-in ou não, no mercado. Então, assim, é um caminho sem volta, é isso? É um caminho sem volta, puxado também para a necessidade de diminuição de emissões de CO2. Hoje saiu no jornal uma matéria onde São José do Rio Preto diminuiu as emissões de 2023 para 2024, porém hoje 70% das emissões de CO2 em São José do Rio Preto vem dos veículos automotores. Então, assim, a necessidade é gigantesca e cada vez mais vai se cobrar isso. Então a gente não está percebendo os carros na rua, a gente não está percebendo essa movimentação, mas isso está acontecendo. Vai ser cada vez mais pressionada ou pela economia de combustível para o usuário, ou pela oportunidade de ganhos financeiros de quem quer investir, ou pelas emissões. E claro, não vamos entrar em assunto de manutenção, que entre outras coisas, mas três picos que a gente pode falar muito, que é a eletrificação da frota baseado em ganhos para quem investe, redução de custo para as empresas e também as emissões que cada vez mais as empresas, nós temos empresas e a gente vê cada vez mais tá se fechando o cerco para você ter crédito de carbono, para você ter diminuir as suas emissões e economia para a nossa empresa também, né? Que sim. Todo empresário
sabem disso, que qualquer real a gente economizado é muito bom, principalmente quando a gente fala de uma economia de 70%, 80% que o carro elétrico tem em relação à combustão. Então assim, a gente está construindo uma história para que as pessoas que estiverem assistindo e que provavelmente se interessam por esse tema e também querem entender melhor, querem saber em que fase dessa jornada eles vão participar, ou eles vão ser somente o usuário do carro, ou eles vão ser os empreendedores da infraestrutura do setor e tudo mais. Mas a gente já vê hoje também, você comentou da redução aqui em São José do Rio Preto, mas eu já vi São Paulo recebendo prêmios por ter adquirido 1.000 ônibus elétricos que já estão rodando na região metropolitana. Você vê cidades que já também eletrificaram a frota do poder público, né? Você vê empresas numa corrida muito rápida para a eletrificação da frota. Então, assim, o que eu deixo aqui para os amigos que estão assistindo é que essa é uma corrida que tem que ser entendida rapidamente e iniciada rapidamente, porque ser o primeiro ou um dos primeiros da cidade é um dos pontos importantes. A gente sabe disso, a gente tem várias cidades que a gente colocou os primeiros carregadores rápidos e tudo mais. E aí, a gente vai orientar esse colega, esse amigo que está querendo investir, que está querendo ser o primeiro da cidade dele, no tipo, também no volume, no estudo que a cidade dele tem de carros eletrificados, mas também orientando, baseado em cada perfil de ponto que ele trouxer, o tipo de carregador mais interessante de colocar. Se é num hotel, se é num shopping, se é num posto de gasolina, a gente vai oferecer para ele esse suporte para que ele tenha um resultado mais assertivo, é isso? Túlio, a gente tem... Isso é um ponto muito legal. É interessante e importante ser tocado, porque vai chegar numa época também onde a gente vai ver eletropostos que eles não têm a mesma rentabilidade, o ponto A tem uma rentabilidade, o ponto B tem outra rentabilidade. Isso é estratégia e planejamento. Claro que quando você chega, primeiro a chegar na sua cidade, você, como você disse, bebe água limpa, você escolhe o ponto mais simples. Mas a gente tem que fazer esse estudo de infraestrutura é muito importante. Sim. Você já parou em algum ponto que está lá escrito carregador de 120 e você só consegue abastecer 60? Muitas vezes. O que é isso? Muitas vezes falta de informação, infraestrutura e análise do ponto. Então a gente faz, não é só ter dinheiro e colocar e vou comprar um carregador, e sim fazer todo o estudo que você vê. Às vezes a gente demora 6 meses fazendo um estudo para que esse ponto seja um ponto rentável, para que esse ponto entregue a energia que foi colocada no carregador e para que satisfaça o motorista. Então é assim um estudo, e a gente investiu muito nessa infraestrutura de início, de planejamento. Porque, volto a falar, não é só você ter o dinheiro e colocar e vou comprar um carregador, isso é fácil. Então assim, ponto acho que crucial de entendimento aqui. Não é só ter o ponto, não é só ter o dinheiro. A gente precisa ter uma análise técnica da viabilidade do local também, junto à companhia elétrica, junto à carga da região, é isso? Porque senão o carregador pode ser o super potente, mas não vai ter carga suficiente, não vai entregar uma experiência positiva para o usuário, é isso? Perfeito, perfeito. Sem análise, sem estudo, a gente não consegue ter... Você vai conseguir, muitas vezes, entregar uma carga menor, você vai conseguir ter um público, mas não vai atingir o teu objetivo. Você não vai conseguir escalar de uma forma tão grande como você pensa se você não tiver investir nessa análise de mercado, nessa análise do ponto. Qual é o melhor carregador? Eu estou numa cidade de 100 mil habitantes, vou colocar o primeiro ponto. Qual que é o melhor carregador? É o maior? Você sabe que não é, a gente sabe que não é. E não é porque eu tenho um eletroposto de 150 que eu vou precisar colocar. A cidade comporta os carros que estão ali abastecendo. Fez um estudo dos carros elétricos e híbridos que estão na cidade? Então, muitas vezes você começa, às vezes, até com uma coisa mais barata, mas te entregando e conseguindo depois você aumentar. Depois você vai... igual, você fala muito isso, são pecinhas de Lego. Eu coloco um, deu certo, eu coloco o segundo, deu certo. Então a gente vai aumentando conforme a demanda. Você vai se balizando no tracionamento que o ponto tem também, né? Então assim,
como a gente entra junto no projeto com vocês, como a gente a nossa marca está sendo comunicada ali na frente, a gente sempre tem a responsabilidade de conseguir ter o melhor conjunto ali na ponta. Porque a gente também tem interesse que o ponto seja de um franqueado, seja de um investidor, ou seja de um empresário que está disponibilizando o local para a gente instalar um carregador, a gente tem o compromisso da melhor experiência junto ao cliente final. Então a gente também não vai errar nos estudos, não vai errar na projeção até do retorno de investimento que a gente espera que esse ponto tenha, né? Porque se a gente está dizendo que ele vai carregar 150 por hora e ele não tem carga suficiente, ele vai entregar 60, a gente dimensionou errado o investimento, esse investimento vai ter um retorno muito mais longo do que o projetado. É isso? Por causa de uma análise simples de carga na região. Então, para alguns colegas, para alguns amigos que estiverem ouvindo, pode ser mais do mesmo, mas para a grande maioria dos empresários, esse é um tipo de informação que às vezes torna o negócio nebuloso, não é isso? Exatamente. A gente tem vários pontos que a gente pode citar, mas a carga, internet, ponto, você compra... O que eu vejo muito? As pessoas falam, eu vou comprar um carregador. Compra o carregador e depois vai procurar, depois vai ver a infraestrutura. E isso é totalmente errado. Vamos analisar, chama a gente faz análise, a gente busca todas as informações, a gente tem uma estrutura muito legal para buscar todas as informações, que às vezes a pessoa tá com pressa, eu quero instalar para amanhã, mas a gente faz uma instalação correta, a gente faz uma análise correta, a gente compra o carregador de acordo com o que ele precisa, porque você acredita que até o carregador, não só a potência do carregador, mas até o carregador para cada local, ele vai fazer a diferença também. Por incrível que pareça, tem local que a gente chega e fala, ó, aqui nesse local eu vou colocar tal carregador de tal marca, porque ele vai me atender dessa demanda. Eu tenho carregadores que aceitam vários acessos de internet, eu tenho carregadores que não tem, eu tenho lugares que tem Ethernet, que tem Wi-Fi, que tem 4G, tudo isso, e cada carregador tem uma característica diferente. E coisas assim que muitas vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, o grau de proteção desse carregador. Qual é o grau de proteção que eu preciso para colocar? Área de risco, posto de combustível tem área de risco de explosão. Onde que eu posso? Como que você faz uma análise de onde eu vou colocar? O que eu posso fazer nessa área? O que eu posso fazer. Então tem muita coisa antes que é importante, é interessante, e eu acho muito prazeroso fazer essa análise, porque a gente diminui erros. E quando a gente fala em diminuir erros, a gente fala em ganhar mais, ter maior lucratividade. Sim. E a gente vê uma coisa, a gente que acompanha os pontos de recarga, a gente tem visto também o amadurecimento desses pontos. Por isso que a gente diz para os nossos franqueados, para os investidores, que a paciência do começo, mas a gente percebe rapidamente que aquele ponto amadurece e na sequência a gente vai acrescentando novos carregadores, porque a gente vai vendo que a demanda reprimida ali, represada naquela região, começa a fluir com a chegada daquele ponto. Tenho inúmeras situações, a gente já fez upgrade em pontos de instalação que a gente tem, né, aumentando a potência do carregador ou aumentando a quantidade de carregadores. Isso, às vezes as pessoas pensam, não, mas eu quero já colocar 10 carregadores, e a gente, calma. Essa é a mensagem que a gente tem que passar então para o investidor ou para o franqueado que quer entrar no setor da eletromobilidade, é isso? Túlio, olha que legal. Instalamos um carregador AC, um carregador lento de 22, dos lentos, o mais rápido deles. E outro dia recebemos um vídeo de um dos nossos clientes desse eletroposto pedindo que a gente instalasse um DC, porque na cidade não tem, foi o primeiro teste que a gente fez, e ele mandou um vídeo pra gente, eu sou cliente de vocês, estou abastecendo aqui, estou com 60% da carga, vou dar uma paradinha aqui, mas olha, a cidade já está precisando de um carregador desse. Então o cliente pedindo para que a gente aumentasse, a gente fizesse um upgrade ou fizesse colocasse um novo carregador. Então eles para a cidade é interessante, por mais que as pessoas fiquem nessa dúvida da quantidade, que se vai ter cliente ou não, toda vez que a gente chega numa cidade nova, é um evento.
Toda vez que você chega numa cidade, é uma novidade. Imagina, eu sou o primeiro carregador de carros elétricos da cidade. E isso faz uma propaganda muito legal. As pessoas vêm procurar querendo entender, a pessoa vem procurar querendo saber do carro. Oh, que legal, agora tem infraestrutura aqui. Como que eu faço para comprar o carro? Então, isso é muito, muito legal, muito importante. Mas lembra, você disse também, eu quero instalar 10 carregadores. Ok, Túlio, eu vou planejar para a gente instalar 10 carregadores. Eu posso deixar o meu planejamento para 10 carregadores e a gente começar com um, começar com 2? O que eu não posso também é não pensar, vou colocar um, possivelmente eu posso ter 10 nesse ponto, e a hora que eu for colocar o segundo eu vou ter que começar tudo zero. Então, essa infraestrutura, essa análise a gente faz antes. Não, e até porque a gente já vai... ao mesmo tempo que a gente vai vendo o ponto amadurecendo, a gente já vai preparando também a análise para ver se o ponto tem disponibilidade de mais carga, qual é o custo do investimento para que a gente aumente a carga do local e para a gente também projetar o que esse ponto tem de teto, de limite para a instalação. Então a gente também vai orientando. Então, assim, nós estamos junto com os empresários, com os investidores, com os franqueados, nessa análise para que a decisão deles seja a mais assertiva possível e o resultado igual. Isso. E a gente orienta também, não só no início, mas depois baseado em taxa de ocupação para a gente fazer o upgrade ou fazer colocar um novo carregador. A gente analisa também os relatórios, a gente analisa mês a mês, é o que você falou. Primeiro mês eu tive 3 carros abastecendo, segundo mês eu tive 6 carros abastecendo. Opa, estamos chegando no limite, a gente tem algum pico? Porque tem muitos locais, por exemplo, hotéis. A gente vê que o pico dos hotéis é noturno. Então, talvez eu tenha menos carregamentos de dia, mas o perfil do local é ter carregamento noturno. Então, a gente faz essa análise de quando eu preciso de um segundo, de um terceiro, de um quarto carregador nesse local, mesmo que eu tenha uma demanda menor. E às vezes, nesse local, você vai ter mais carregadores sendo acrescidos do que necessariamente sua potência. Né? Perfeito. Perfeito, porque a demanda é 90% dos carregamentos. São poucos locais, principalmente quando a gente fala de cidade, onde vai muito viajante, onde vai muito representante. Onde o cara chega final da tarde, vai pro hotel, abastece o carro, no outro dia ele tá com o carro abastecido para seguir viagem. Então esse tipo de hotel, esse tipo de empreendimento dos carregadores AC, eles... quase sempre vai ser carregamento noturno. Quando você fala de um resort, aí o resort já tem um carregamento mais, claro, um noturno maior, mas ele já tem um balanceamento nas cargas ali durante o dia, porque a pessoa está lá na piscina, a pessoa tá passeando final de semana, então ele tem mais tempo. Um hotel de turismo dilui um pouco mais o carregamento, porque o cara às vezes vai embora amanhã, ele deixa carregando hoje durante o dia porque a vaga está disponível, então ele aproveita que a vaga está disponível para carregar, porque ele vai ter que carregar do mesmo jeito. Entendi. Então, assim, estamos indo para o encerramento desse segundo episódio, encerrando também esse tema. Acho que você me lembra que se a gente ficou algum ponto que a gente não comunicou com os nossos amigos, mas assim, venham fazer parte do mundo da eletromobilidade, venham conhecer os projetos que a Energy Brasil tem para você se tornar um franqueado, para você se tornar um investidor, para você ter no seu comércio um ponto de recarga conosco como investidores, né? Acesse aqui, vou colocar aqui para o nosso time do marketing, colocar aqui o QR Code da nossa Energy Tracking também e do nosso site para que você possa ter acesso e você possa conversar conosco baseado no teu interesse, não é isso? Túlio, tem uma coisa que eu acho muito importante a gente falar agora também, que assim, você escolheu a tua cidade, você tem interesse em investir nesse modelo de negócio que está só crescendo na cidade, você fez um estudo com a gente escolheu o carregador e a gestão. É muito importante a gente falar do nosso aplicativo PlugGo, que faz a gestão, onde a gente vai conseguir não só ter o carregador, mas você vai ter um dashboard onde você vai acompanhar as recargas, quem abasteceu, quanto tempo ele ficou, quanto custa, tua lucratividade. Então, o PlugGo, a nossa solução de abastecimento, onde o motorista vai abrir o PlugShare, vai abrir o app onde ele acha todos os carregadores que tem no Brasil. Ele vai localizar o nosso. Através dessa ferramenta, ele entra no nosso aplicativo, onde ele vai ver todos os nossos carregadores,
se ele está disponível, se ele não está disponível, se ele é aberto 24 horas ou não, e quando ele for carregar, ele vai ter todas as informações de carregamento. Então, pro dono do carro, é muito importante que ele tenha todas essas informações. Se eu estou aqui, estou conversando contigo, meu carro está abastecendo, eu preciso saber que horas que ele vai acabar de abastecer, se ele vai ficar 20 minutos, 15 minutos, ou no caso de um acesso, se ele vai ficar 8 horas. E para o investidor, para o empresário, ele também precisa ter um dashboard. Quantos carregadores eu tenho? Está aqui na minha base, quantos tem abastecendo? Por exemplo, agora eu olhei, antes da gente iniciar, eu olhei no nosso dashboard, tem 4 carregadores que estão carregando simultâneo agora. Onde eles estão? Ele está entregando a energia que foi combinado, ele está satisfazendo o motorista que precisa daquela carga naquela hora. Então o app é muito importante a gente falar também, porque ele é que vai trazer toda essa gestão. Não adianta nada você também ter um carregador se você não tiver um app de gestão muito bem dimensionado para que Então a cereja do bolo agora aqui, coloca aqui também, para quem já quiser baixar nosso app, né? Coloca aqui o QR Code do Plug and Go, que é um app exclusivo de gestão para quem for franqueado, para quem for investidor, para quem for dono do ponto, mas principalmente também para quem vai utilizar os nossos pontos de recarga para liberar e desbloquear os carregadores. Então, assim, você vê, gestão completa, né, na retaguarda, mas ao mesmo tempo visibilidade para o cliente que quer encontrar o ponto de recarga, quer recarregar através de cartão de crédito, através de Pix na carteira. Então, quer dizer, e soluções evoluindo cada dia mais, mas é muito importante que os nossos amigos que estão assistindo tenham todas essas ferramentas, né, que a gente disponibiliza, que a gente desenvolveu, que a gente criou, para que todos possam utilizar e entender melhor. Agora, muito importante, falem conosco, tanto com o Tarcísio quanto comigo, falem conosco para que a gente possa encontrar melhor a aplicação para a sua cidade, melhor formato que se encaixa com o perfil de quem está assistindo, que quer investir, que quer entrar no negócio, para a gente poder encaixar como que é mais adequado ele vir conosco nesse projeto de crescimento da infraestrutura da eletromobilidade no Brasil. Então, assim, faça aqui agora assim, um convite para que todos venha conhecer nossas soluções dedicadas, é isso? Isso. Mercado muito promissor, mercado que está engatinhando no Brasil, que tem muitas possibilidades. A gente fala em 2%, 3% de carros elétricos ainda, não que vai passar de 10, de 15, de 20, proibição, mas quem tem um carro elétrico vai precisar abastecer. E volto a falar, quem responder onde ele vai abastecer é que vai ganhar. Então eu quero ir viajar, e eu quero viajar para qualquer lugar, você quer viajar para qualquer lugar, eu preciso de um ponto de apoio numa cidade. Se você está na sua cidade, se você tem um ponto, se você tem interesse em novos negócios e em novas tecnologias, responda, ajude, nós ajudamos você a achar o melhor ponto na sua cidade e ter essa resposta para o motorista que tiver de qualquer forma, seja Uber, seja empresa, seja caminhões. A gente não falou dos caminhões, a gente não falou das vans, a gente não falou das vans de entrega. Cada vez mais você falou assim, a gente não observa os carros. Comece a observar as vans. As vans, tudo eletrificado. E em grandes cidades, os caminhões já não podem mais entrar. Exatamente. Então, quer dizer, obrigatoriamente eles vão ter um transbordo no entorno da cidade, que é onde os caminhõezinhos elétricos, as vans, vão pegar para poder entrar dentro da cidade, justamente também para controle de poluição, mas também para controle de tráfego. Então, é exatamente isso. Então, assim, nós temos solução para todo esse tipo de estruturação e fale conosco. Ajudamos você a responder isso. Onde o carro elétrico que está na sua cidade vai abastecer? É isso, é simples. E reforçando, quem chega cedo se torna referência, né? Para usar outro termo para o amigo que está assistindo. Quem chega cedo, quem é o primeiro, se torna referência e a tendência de expansão é imensa. Então, as pessoas vão começando a enxergar, os clientes, mesmo que não tenham entrado ainda no mundo do carro elétrico, eles começam a observar que, aquilo é um ponto de carro elétrico. Poxa, mas na minha cidade tem carro elétrico? E de repente ela passa e tem um carro carregando. E aí de repente tem 2. E aí de repente tem 2 pontos. E aí você vai aumentando isso, você obviamente vai ganhando dinheiro,
ganhando notoriedade e também ajudando que essa infraestrutura aumente. E é um negócio totalmente escalável, é um negócio que muitas vezes você não tem aluguel, você não tem funcionário, você não tem 13º, então além disso, é um negócio enxuto para você tocar. Sim. Uma operação num custo muito reduzido, operação de custo reduzido, com manutenções básicas, sem funcionário, funcionamento 24/7, então quer dizer assim, é realmente, e hoje com todo o cenário que o mundo vem desenhando ali, é um empreendimento realmente interessante, né? A pessoa não precisa operar, a pessoa pode ter outro negócio, a pessoa pode ter outra função que ela vai, que o eletroposto vai estar rodando automaticamente sem que ela precise parar para ficar desbloqueando um carregador. Você imagina um negócio que você não tem funcionário, que você não tem 13º, que você não tem aluguel, você não tem férias, você não liga se a pessoa faltou. Então, olha só, que negócio. E o aplicativo funcionando 24 horas também. 0800 de suporte ao cliente também, 24 horas, que não tem necessidade de ser feito pelo investidor, pelo franqueado ou pelo dono do ponto. Aí. Não, realmente assim, a gente conversa com muitas pessoas, a gente até tem esse entusiasmo natural por estarmos nesse setor há muitos anos. Mas quando a gente começa a mostrar também para as pessoas, elas começam até a se mexer na cadeira. Ela fala, nossa, mas pô, legal, interessante. Comecem pelo primeiro passo. Vamos escolher o primeiro local, vamos colocar o primeiro carregador na tua cidade. Tá? Vamos fazer, vou chamar de teste, mas não é um teste porque a gente tem muito... Os nossos MVPs estão rodando há muito tempo, mas... Faça você o seu primeiro teste, tenha seu primeiro ponto rodando, eu tenho certeza que rapidamente você vai partir para um segundo, para um terceiro, e daqui a pouco você vai ter 10, 15 pontos tranquilamente na região da sua cidade aí. É isso? É isso mesmo, Túlio. Então tá bom. Gente, queria agradecer mais uma vez o Tarcísio, trazendo uma infinidade de números e referências para que a gente possa estar respaldado, seguro do que a gente precisa fazer. Queria agradecer vocês por estarem aqui conosco. Não esquece aqui de se inscrever no nosso canal, de acionar o sininho para que as notificações cheguem para vocês dos novos episódios que a gente vai continuar gravando, mas também agradecer o tempo de vocês aí, de poder nos ouvir, de poder ouvir a mensagem que a gente está levando, além de oferecer esse mercado novo que está se deparando para a gente, mas a gente também poder levar um futuro melhor, um planeta melhor, com menos poluição, com mais soluções em energias renováveis. Tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo episódio. Um abraço a todos, até mais, a gente se vê. Não esquece, ligue pra gente que a gente ajuda vocês.